Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em Direito. Moro em Porto União, Santa Catarina. E eu sou a Carline, falo aqui de Maringá, Paraná. Sou advogada e é um prazer estar aqui com vocês. Está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando. Viemos aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do direito. Hoje, um episódio especial ao vivo pelo Facebook, fechando com chave de ouro o mês Agosto Lilás. Por isso, a fala de hoje é sobre gênero, violências, desmistificando e descomplicando seus conceitos. É isso aí, Angélica, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente acha que conhece, mas não sabe como isso acontece. Na hora que a gente terminar aqui a nossa fala, segundo o Datafolha, mais de 170 mulheres terão sofrido algum tipo de agressão. É um assunto que nós precisamos falar. Nosso programa de hoje será dividido em quadros que irão tratar deste tema, falar aspectos importantes da Lei Maria da Penha, explicando os conceitos de gênero, violências, feminicídio, movimento feminista, crime hediondo, crimes de tribunal do júri, inquérito policial, boletim de ocorrência, políticas públicas e como procurar ajuda. Ainda, para que as pessoas procurem mais informações a respeito do tema, vamos abordar filmes e livros que retratam a respeito do tema. Por fim, como estamos em edição ao vivo, vamos esclarecer algumas perguntas sobre a temática. Então, para que tudo aconteça, hoje teremos 3 convidadas especialíssimas sobre o tema para alimentar esse super bate-papo. Apresento a vocês a professora Marice Queiroz. Seja bem-vinda, professora. Se apresente para todas nós. Olá, Angélica, Carline, é um prazer estar aqui com vocês, todas, minhas parceiras de fala e debate. Eu estou falando aqui de Londrina, sou londrinense, do Paraná, do norte do Paraná, Pé Vermelho. Sou professora de Direito, no curso de Direito da PUC, a gente tem um campus aqui em Londrina, da PUC Paraná, e há alguns anos já faço parte do movimento feminista local, estudo relações de gênero, violência contra as mulheres, diversidade sexual, e estou aqui para contribuir com vocês. É um prazer. Também conosco, bacharel em Direito e ativista na área, Bárbara Telles. Seja bem-vinda e se apresente para nós também, Bárbara. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Bárbara, eu sou de Maringá, eu nasci, cresci, fui criada aqui. Eu sou bacharel em Direito, eu entrei para o ativismo dentro do tema feminismo faz pouco tempo, não tão pouco, mas também não tanto, né? Começou lá nos primórdios da faculdade, que é quando a gente se engaja, né? A gente quer lutar por alguma coisa. E eu tenho muito orgulho hoje de falar que eu estou desenvolvendo um projeto que é sobre conscientização da violência doméstica e de gênero para adolescentes, né? Estou desenvolvendo um projeto para conscientização dos adolescentes. E é um prazer gigantesco estar aqui. A Angélica foi minha professora, Carlinhos estudou comigo. Eu sou muito fã da doutora Thalita, muito mesmo. Obrigada. É um prazer estar com a Marice também. E eu espero aprender muito e poder contribuir hoje também. E para finalizar, a professora e advogada, a doutora Thalita Arruda, seja bem-vinda à sua apresentação. A Bárbara já falou um pouquinho que é sua fã aí. Obrigada, Bárbara. Que isso, a gente tenta contribuir como pode. Meninas, é um prazer enorme estar aqui com vocês e sempre que vocês precisarem e eu puder contribuir, eu fico à disposição, porque essa é uma temática que eu costumo dizer que é a minha missão. Aqui no escritório nós temos muitas clientes mulheres em todas as áreas e eu acabei utilizando esse conhecimento acumulado da docência de mais de 17 anos de sala de aula, né, dando aula de penal e processo penal, que é a minha praia. Eu gosto do crime e o crime para mim compensa, professor Marice, já faz muitos anos, mas no bom sentido, né, trabalhando em prol aqui do cumprimento da lei, estritamente, e também acabei fazendo doutorado
fora do Brasil na área de violência doméstica, porque é algo que me interessa muito, um assunto que eu gosto muito, e acho que apesar de toda a discussão, desde os idos aí dos anos 70, né, começando lá com as sufragistas e tudo mais, um histórico já um tanto quanto grande do movimento feminista, a gente ainda tem muita coisa para discutir, e muita coisa para desmistificar, porque as pessoas têm conteúdos muito equivocados a respeito. Tem muita gente que pensa que sabe, mas na verdade não sabe nada. Não que a gente saiba muito, mas a gente tenta. É isso aí. Que time nós temos hoje, hein? Tô animada. E eu acho importante salientar que esse mês de agosto, nós temos um movimento e uma cor, a cor lilás, representando aí os 13 anos da nossa Lei Maria da Penha. É um momento, então, que nós temos para incentivar ainda mais as mulheres a denunciar, trazendo os órgãos públicos para falarem, para mostrar a forma com que atendem essas mulheres, né? Para a gente, de uma vez por todas, erradicar, né, esse mal da nossa sociedade. Isso aí. E para a gente começar agora, eu acho que é importante, vamos trazer um conceito. Daí eu já jogo aqui, para quem quiser completar, o que é, né, dentro desse primeiro bloco, o que é gênero? Depois nós partimos para o que é o feminismo. Quem quer responder essa? Posso começar, meninas? Posso começar? É o que eu ia dizer, melhor a doutora Marice responder, depois eu problematizo. Bom, gênero é um conceito, digamos assim, uma categoria de análise. A gente pode começar a nossa conversa dizendo que gênero é uma forma de a gente explicar as relações sociais. Quais relações sociais? As relações que são pautadas nas diferenças sexuais, né? Em primeiro plano, marcadas pela diferença que a gente percebe e que a gente valoriza, que a gente percebe e atribui valor enquanto sociedade, que são as diferenças sexuais, basicamente entre homens e mulheres, né? Geralmente a gente concebe que a diferença sexual ela é binária, né? Existe as características sexuais e reprodutivas masculinas e femininas. Então, isso é uma forma da gente encarar, da gente definir, do ponto de vista biológico, as nossas diferenças físico-corporais e de desenvolvimento enquanto homens e mulheres. Mas o gênero, as relações de gênero, elas vão pegar essas diferenças que existem, não tem como a gente negar, e vão criar hierarquias e relações de poder. E é isso que o conceito de gênero vai problematizar. Por que a gente pega as diferenças que são próprias da existência das pessoas, enquanto seres femininos e masculinos, e como a gente vai construir, a partir dessas diferenças, muitas situações que naturalizam desigualdades. Então, o conceito de gênero, de um modo geral, ele vai trabalhar a partir dessa questão. Por que nós pegamos diferenças que são biológicas, que são sexuais, e transformamos isso na nossa sociedade em desigualdades? Porque o problema não é ser diferente, o problema é a diferença ser usada para naturalizar e justificar desigualdades entre homens e mulheres e justificar relações de subordinação e dominação. Isso é uma das perspectivas, é um conceito muito complexo, ele é usado de várias formas dentro da teoria feminista. Eu tentei resumir aqui uma ideia central, mais ou menos comum, né? Hoje algumas teorias feministas já estão tentando superar a própria ideia de diferença sexual, né? Sistema sexo-gênero já superam isso, já problematizam num nível filosófico mais complexo, mas basicamente a gente pode dizer que quando um estudioso, uma estudiosa, em qualquer campo, do direito, das ciências sociais, da antropologia, da psicologia, da medicina, usa esse termo gênero para se referir às relações sociais, ele está ressaltando essas diferenças que são usadas para justificar e naturalizar desigualdades. Basicamente isso. Então, a gente vai questionar socialmente
como que essas desigualdades se constroem e como a gente pode enfrentá-las, né? Então, é um conceito bem atual nas ciências sociais, e ele faz parte de uma teoria ampla, complexa, mas que a gente coloca no espectro das teorias críticas ou das teorias feministas. Acho que as meninas podem me ajudar a complementar aí se faltou alguma coisa. Foi? Foi. A gente sempre brinca na escola, quando a gente estava lá no ensino médio, falando com as meninas, né, das coisas dos meninos e coisas de meninas, né, aquilo que, querendo ou não, a sociedade, ela vai trilhando o caminho para que o que é determinado para a menina, o que é para o menino, né. Antes da minha formação de direito, eu tenho a minha formação de educação física, então, dentro da educação física, isso era muito forte, né, e não só pelo cultural, mas como por lei. Então, por lei, era obrigatório as atividades, né, que eram para mulheres e homens. Então, primeiro, meninos e meninas não podiam ficar juntos, né, não podiam, de nenhuma maneira, né. E outra, também, a menina que quisesse fazer boxe, por exemplo, era inadmissível, ela não podia fazer, porque era coisa de menino. Bem como se o menino quisesse fazer dança ou voleibol, né, a gente pensa no voleibol de hoje, né, todo mundo praticando, mas na década de 70, quer fazer vôlei? Não, vôlei nem pensar, vôlei é coisa de menina. Então, a não permissão era tanto para um lado para o outro, claro que muito maior para o lado da mulher, mas essas determinações sociais, culturais e validadas por lei, né, que daí que é o mais complicado, né, e até hoje ele vem se construindo, é o carrinho que é para o menino e não para a menina, é o brincar de boneca para a menina e não para o menino, então assim, ela vai ficando marcado na história, isso vai repassando de pai para filho muito forte, isso coisas muito pequenininhas que a gente fala, né, fora outras coisas, reuniões, né, de família, as mulheres na cozinha, os homens conversando na sala, assistindo um jogo de futebol, né, então assim, o que é determinado para o homem e para a mulher, né, e esse caminho a ser seguido. Então, a gente sempre falou dessa condição do gênero, que seria historicamente construído, culturalmente construído, e daí como é difícil apagar isso que fica forte na gente, né? Como é difícil você desconstruir toda uma relação. Angélica, muito importante, porque eu acabei falando um conceito teórico, mais abstrato, e você trouxe exatamente, exemplificou exatamente como as relações de gênero, elas estruturam as relações sociais como base. Então, a gente tem várias formas de estruturar as relações sociais e as relações entre as pessoas. Uma delas é o sistema de gênero, né? Então, você estabelecer papéis, funções, dizer o que as mulheres e as meninas podem fazer, o que os homens e não podem, o que os homens podem, os meninos podem ou não fazer, que cor usar, tudo isso faz parte do sistema de gênero. E por que é uma construção social? Porque não tem nada naturalmente determinado que uma cor está normativamente ligada ao gênero. Estou falando normativamente como valor social, né? Não como uma lei escrita. Assim. Hoje nenhuma lei fala que eu, como mulher, posso usar rosa. Né? Mas isso, por exemplo, isso hoje está em voga nos espaços públicos, nos espaços de decisão e de definição de políticas públicas por autoridades. Né? Então, assim, não, se você coloca lá que um menino pode brincar com uma boneca, você vai estar afetando a masculinidade dele, ele vai virar menina. Da onde isso, né? As crianças brincam, os brinquedos não têm a ver com o órgão genital das crianças, desculpa a palavra, mas para ser claro, né? As crianças brincam, e quando elas brincam, elas aprendem, elas estão se preparando para a idade adulta. Provavelmente um menino que não é reprimido ao brincar com a irmãzinha de boneca, mesmo que ele tenha seus carrinhos, ele vai ser depois um homem, um adolescente que vai ter mais propensão ao cuidado. Né? Por exemplo, nós, mulheres, somos naturalmente ligadas à ideia de que nós somos naturalmente prontas para cuidar de crianças e de idosos. Nem sempre é assim. Mas a gente aprende isso desde criança. Então, de repente, se os meninos também aprenderem isso, as relações
conjugais, elas vão ser mais igualitárias, porque tanto o homem como a mulher numa relação heterossexual vão poder, num casamento heterossexual, eles vão igualmente cuidado com os filhos, cuidado com a casa, cuidado com as pessoas necessitadas, e não vai onerar tanto só as mulheres, né, como a gente vê que a nossa realidade hoje faz. Então, esse seu exemplo é, claro, para mostrar que as relações de gênero estruturam as relações sociais, e elas podem ser alteradas, e elas podem ser mais igualitárias, né? Mas eu já falei muito, vou deixar as companheiras falarem. Eu só ia dizer que o mais preocupante é que, além desses relacionamentos serem todos pautados numa divisão que até muito pouco tempo era totalmente estanque, hoje a gente começa uma mistura, né, uma devida mistura, como a professora Marise diz, deixar os meninos brincarem também, não fazer uma mãe ou uma avó que só as meninas levantem da mesa para lavar a louça, se tem tarefa, é tarefa para todo mundo, né, se todos sujam, todos limpam, se todos comem, todos têm obrigação de higienizar o local, e entre outras coisas, diferença de cor e tudo mais, ainda tem a questão muito forte, que é o que mais pesa, de que o gênero feminino ele é sempre relacionado com menosprezo. Tudo aquilo que é do gênero feminino é relacionado a ser mais dócil, menos ativo, acanhado, sentimental, e por aí vai. Então, por que tudo que é relacionado com a mulher tem que ser diminuído? Tem que ser, ela é menininha. Por que menininha no diminutivo? Não, ela não é menininha, ela é uma garota, por exemplo. Sabe, ela não é uma garotinha, eu me irrito com essas coisas, mas enfim, a gente tem que ir introjetando tudo isso no nosso dia a dia, e é difícil mesmo desconstruir, porque principalmente nós que já temos um pouquinho mais de idade do que vocês, meninas, nós viemos de famílias machistas, né, em geral, né, eu digo em geral, aprendemos essa divisão clássica de gênero nas nossas casas, então a gente tem que se policiar, inclusive, para não reproduzir aquilo que nós aprendemos, principalmente com aquelas que têm filhos, porque se nós, como mães conscientes que somos, né, ou tias, ou madrinhas, ou amigas, né, o papel que nós exercermos perante qualquer criança com quem a gente conviva, a gente não conseguir acabar com essa divisão tão estanque, nós estamos prestando um desserviço, porque a gente estuda e não leva nada a efeito, aí de nada resolve, né? E a gente olhando agora para um pilar histórico, uma parte da história, em algum momento a gente viu que a mulher ela já foi vista como a rainha que ela era uma joia, e o homem, depois de ir para a guerra, voltava com tantos bens, com tantas coisas, ele pensou, cara, eu preciso fazer uma coisa com isso aqui. E veio a ideia dos filhos, e olhando para a figura da mulher agora, como se ele fosse dono dela. E hoje a gente conversa sobre a gente vencer esse patriarcado e mostrar que, não, por trás de um homem não existe uma grande mulher, não. Existe sempre uma mulher, existe um bom homem, não que por trás. São coisas que a gente precisa desconstruir. A gente tem o nosso papel, a gente tem o nosso espaço, nós podemos ser boas profissionais, nós podemos ser boas mães, não porque a gente dependa de alguém, né? Então, a gente está aqui exatamente para isso, desconstruir. E é com pequenas atitudes, na sala de aula, pequenas atitudes na nossa casa, na conversa em família e na mesa, que a gente consegue mudar algumas concepções, sim. E nós partimos para uma bandeira extremamente importante, movimento feminista. O que é isso, para quem está ouvindo a gente? Bom, Quer vou falar, dar uma Bárbara? resposta bem simples, aí depois vocês complementem. O feminismo, ele tem todo um histórico, né, e o conceito dele já mudou muitas vezes. Aliás, como tudo que é construído historicamente, ele também muda, os conceitos também mudam, né, não tem como, eles são uma interação com o social. E hoje eu vejo, né, na minha visão, hoje o feminismo nada mais representa do que uma busca de direitos e oportunidades iguais. As mulheres não querem colocar os homens naquele lugar onde outrora nós estivemos, né, aquele lugar de menosprezo, aquele lugar de sofrimento. A gente não quer vingança, a gente só quer igualdade. Nada mais do que isso. Então, se equivoca muito aquela pessoa que acha que feminismo é xingamento, né? Que acha que ser feminista, dizer-se feminista, é quase que hediondo, porque onde já se viu você está querendo a cabeça dos homens? Não.
Pelo contrário, nós queremos só os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Claro que cada um com a sua forma física, cada um com a sua formação cultural, com a sua formação religiosa, moral, o que seja, nada disso importa aqui. A gente só quer os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Eu lembro numa história no ensino médio, não sei se as meninas são dessa época, daquela oficina, que era Cor-de-Rosa Choque. Então, a gente falava sobre relações de gênero, e o debate era essa conversa entre o que é menino, o que é menino, o que eles podem fazer, o que deixam de fazer, isso é bobagem, e, né, potencializar a mulher, trocar os discursos, e essa era a conversa da oficina. E, de repente, nós tínhamos uns jogos no meio desse caminho aí, e pessoal, se organize para ver qual vai ser o mascote da oficina, aquela história toda, e de repente vieram os meninos desesperados atrás de mim. Professor, é o seguinte, a menina quer fazer o mascote de uma forma assim que você não tem ideia. Eu falei, mas que pode ser, né? Ela falou assim, ela quer que um menino entre como um cachorro, né, com uma coleira no pescoço, e ela carregando a gente na entrada do ginásio. Eu olhei e falei, meu senhor, me ilumine. Sensacional. Me ilumine, porque, né, como que você vai chegar na sala agora e conversar? Cata a professora de sociologia, de história, vai toda a galera para conversar com a menina, e que ela revolta na sala de aula, e daí para poder conversar que a relação não era agora, então, a mulher dominar o homem, né, ao ponto de pôr ele numa coleira, mas sim, era o momento que a gente estava lutando por igualdades, e lutar por igualdade significava não ser opressora igual o homem, por muitos anos foi em relação à mulher. Né? Então, até a gente chegar e conversar nesse sentido, e as poeiras abaixarem, foi assim, aquele caos dentro da sala de aula, e é bem isso, é entender que o movimento feminista, ele vem, né, em busca de direitos, buscar direitos, né, para que seja igual. Aí vem aquela fala, mas vocês não queriam ser iguais? Então, a igualdade, ou a lei, então, não pode ser só para meninas, a igualdade é no sentido da equidade, né, quando a gente fala da relação do direito, é ter a equidade, é ter os seus direitos, né, iguais ao homem dentro do que era desigual. A gente tem muita ainda escadinha para subir, muita coisa para lutar contra, né? Então, às vezes, é necessário que uma lei surja para poder tentar igualar todo esse assunto. E não é legal, é aquilo que a gente fala, não é legal ter a Lei Maria da Penha. Por que não é? Porque significa que tem violência. Porque se não tivesse, não teria. Então, assim, porque é legal ter lei, mas não é legal, porque significa que nós sofremos violência, significa que nós amaríamos que ela fosse desnecessária, né? Exatamente, como a gente gostaria que ela não existisse, porque daí significa que não ia ter relação de violência, que nós teríamos a mesma relação de direitos, igualdade, né? A luta é para que um dia isso chegue, né, para que a gente não precise mais brigar por condições de salário na mesma igualdade do homem, que a gente tenha nossos direitos adquiridos dentro de uma empresa, que não tenha aquele sistema rotativo de agora você pode engravidar, não, você agora no mês que vem pode, então agora, porque isso teve muito também. Né? Então, o feminismo ele vem com essa força de garantir aqueles direitos que a gente não teve. Tem um filme muito legal que chama As Sufragistas, que fala dessa relação da luta pelo direito ao voto. Né? Porque se a gente for pensar que até um tempo atrás a mulher era considerada um objeto, não faz muito tempo. A gente tem que pensar nas realidades agora da Constituição para frente. Né? Vocês já assistiram um filme francês, desculpa, Angélica, eu te cortei, chamado Eu Não Sou um Homem Fácil? Fantástico esse filme. Esse filme é fantástico. Por quê? Porque ele faz de uma forma assim, mais ou menos cômico-trágica, né? Ele coloca um homem no papel exatamente que nós exercemos, no papel de objeto, no papel de coisificado, no papel que a gente luta para sair. E nesse filme existe uma inversão. As mulheres fazem o que a Angélica falou, por isso me lembrei do filme, de colocar a coleira, sabe? Nos meninos. Então, o menino que é o secretário que usa saia curta, o menino que cede para subir de posto, o menino que fica chorando pelo WhatsApp porque quer encontrar a menina, e é o carentão da situação. Vocês têm que assistir esse filme. Todo mundo que ainda não viu precisa ver, esse filme é fantástico. A gente, assistindo esse filme, fica com
pena dos homens. E depois é que cai a ficha, você fala assim, nossa, mas isso acontece com a gente? Porque é muito grave, dá Fala, pena esse do homem sou rapaz. eu. Esse homem sou eu mesmo, eu Quando a gente passei para, por tudo isso, né? É muito quando a gente legal. para e fala, esse cara sou eu. Eu acho É que isso mesmo, Bárbara. quando a gente fala de feminismo, né, é igual vocês falaram, né? Tipo, a desconstrução. Ninguém nasce desconstruído, né? Mas é muito importante que a gente busque isso na nossa vida, né? Entender os conceitos, entender o lugar do outro, né? O que é ser o outro. Acho que essa é a maior busca, né? Entender o que é ser o outro, né? A primeira vez que eu tive contato com o feminismo foi no ensino médio, até isso que me inspira, né, a hoje levar esse assunto para garotas de ensino médio, garotos de ensino médio. E foi a professora Angélica, quando ela chegou para mim numa conversa sobre feminismo, porque eu absolutamente nunca tinha ouvido falar do termo, nunca. Eu já tinha meus 16 anos e nunca tinha ouvido falar. Eu também fui criado numa família machista, patriarcal. Eu sou a única filha numa família que tem 3 filhos, eu tenho 2 irmãos homens. Então eu sempre, assim, me coloquei no meu lugar de mulher, né? Tipo assim, os meninos comeram, você retira os pratos, você limpa a casa, enquanto os meninos jogam videogame, jogam bola e tudo mais. E aí a Angélica falou para mim: você já assistiu o filme A Fonte das Mulheres? Porque, poxa, se passa num contexto tão diferente do Brasil e ao mesmo tempo tão igual. Porque assim, a gente acha que o Brasil é para frentex, né? Que é, tipo, tudo uma maravilha, que todo mundo aqui é bagunça, que a gente faz o que quiser, e a gente vê que é muito real. E eu acho que, assim, entender o feminismo na você como mulher é uma coisa tão absurdamente importante. E hoje eu presencio, como eu estudo muito o tema hoje, é uma coisa muito recente na minha vida, porque eu quero ensinar outras meninas a se enxergarem e outras pessoas de uma forma geral. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, que ela tem quase 50 anos e hoje ela descobriu o feminismo. Hoje ela descobriu o não se submeter por obrigação ou por ser o objeto de alguém, ou tipo, eu sou mulher, então eu tenho que me colocar no meu lugar e ficar ali, pianinho, né? Então, assim, é igual vocês falaram. As pessoas tentam nos ofender falando, você é feminista, né? Você é uma feminista, fala, eu sou feminista mesmo, porque feminismo é um movimento maravilhoso, é libertador, sabe? É buscar a igualdade. Quando a Angélica fala sobre existir a Lei Maria da Penha, que foi uma questão que a gente trouxe com força para 2 aulas de ensino médio que a gente deu no começo desse mês sobre a Lei Maria da Penha, muito se questiona, né, no começo até, acho que vamos falar disso um pouco mais para frente, mas muito se questiona, mas se tem que criar uma lei para a mulher, é porque automaticamente ela não está buscando igualdade, ela está buscando superioridade. Mas é aí que a gente vê que, né, ampare os seus desiguais à medida das suas desigualdades. Porque o Brasil se via num cenário de que os números estavam lá, sempre estiveram. As penhas do Brasil estavam lá, elas sempre estiveram lá, né? E não tinha uma voz para representar elas, porque até então isso era normalidade. Por isso que o movimento feminista olha para a gente e fala: isso não é normal. Uma mulher não é um objeto. Ela não deve ser tratada assim. E tá aqui, ó, tá aqui. Tá aqui que ela não deve ser tratada assim. É necessário, é obrigatório que haja essa conversa desde sempre. Por isso que eu falei na semana passada e eu vivo com esse diálogo da importância de levar isso para a educação como eu tive. Eu aprendi no ensino médio a importância de levar isso. E eu fui aprender muito mais quando eu entrei no direito. Veja, não é tão tarde, mas é tarde. Eu já era adulta, eu estava na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Então, por que eu não ouvi falar antes? Por que esse tema é tabu? Por que é tratado como tabu? Então, assim, feminismo é o lema da minha vida hoje em dia. É toda a grandiosidade do tema. Muito legal, Bárbara. Muito bom.
cada uma tem uma história, né? Se a gente começar a contar aqui, cada uma vai ter uma trajetória com um encontro com o movimento feminista, até ter coragem de se denominar feminista, né? Mas você falou uma coisa muito importante, que os direitos das mulheres a luta por emancipação, não só das mulheres, mas de outras minorias que vão dar a mão ao feminismo para lutar, né? O movimento feminista, ele abriu portas para muitas outras minorias serem reconhecidas, né? Como, por exemplo, o movimento LGBTI, QI+, enfim. A gente poderia ter só um podcast só sobre isso, né? Mas os feminismos, né, a gente tem que falar no plural também, porque ele é muito diverso, é um movimento muito diverso, e ele é um campo teórico, também um campo de estudo. Ele está sob ataque desde o início da década de 90, um ataque bem planejado. Né? Então, muitos grupos conservadores que sustentam seus poderes nessa lógica de dominação e de naturalização da dominação das mulheres, perceberam que muitos direitos estavam sendo conquistados e reconhecidos. Né? A luta por reconhecimento de diversidades familiares, diversidade de afetos, modos plurais de vida, culturas diferentes, né, que poderiam ser reconhecidas e que podem ser construídas a partir da igualdade, como a Thalita e você falaram, a Thalita e a Bárbara falaram muito bem, passaram a ter um ataque muito direto, né? E os estudos de gênero, de repente, viraram ideológicos, né? Uma ideologia. Hoje, quando se fala em estudos de gênero, igualdade de gênero, perspectiva de gênero nas políticas públicas, uma legislação que minora as desigualdades, né, que as mulheres sofrem nas suas relações afetivas e familiares. Então, tudo isso está sob ataque, direto ou indireto, como uma ideologia de gênero. E isso está sendo, essas discussões que você teve na escola, Bárbara, com a sua professora do ensino médio, hoje, estão sob ataque. Né? Então, o direito das mulheres, ele não é um dado, não é uma conquista, a gente avançou muito. Isso, o movimento feminista tem uma importância enorme em todas as suas fases, em todas as suas ondas, desde lá do movimento sufragista, né, que tem esse filme que a Angélica já citou, até hoje, num momento mais em que as discussões se tornaram mais complexas e o movimento se diversificou internamente muito. Uhum. Então, e mesmo que os nossos direitos já estejam reconhecidos em lei, tanto formalmente como a gente tenha políticas e regras, leis, sistemas de leis para diminuir desigualdades históricas, ainda assim a gente tem que lutar muito, né? Porque o discurso é para a gente voltar para aquele lugar de subalternização, né? Em que a gente naturaliza as desigualdades, em que a fragilidade feminina é uma qualidade, o silêncio das mulheres que sofrem caladas, né, são até frases bíblicas, né, tem que ser retomado. Então, tudo isso vai sendo, todas as nossas conquistas, né, se a gente olhar, por exemplo, como estavam as discussões que nós tínhamos na década de 80, e década de 90, quando a gente estava na escola, eu estava na escola, no ensino médio, elas eram muito mais emancipatórias do que hoje a minha filha, por exemplo, adolescente, tem na escola dela. Né? A professora tem medo de falar de certos assuntos, mesmo ela sabendo que ela pode falar e que é importante ensinar. Né? Então, a gente está sob ataque. Aí eu lembro de um livro muito lindo, que é uma distopia, que chama O Conto da Aia. Virou série, né, Marice? Uma série maravilhosa, é muito forte, é muito dramática, mas vale a pena ser vista, que chama The Handmaid's Tale também, né, em inglês, é o nome em inglês, o conto da serva, o conto da Aia, né?
em que uma sociedade em que a gente conquistou muitos direitos e, de repente, ela vira uma teocracia em que as mulheres voltam a viver em situação análoga de escravidão e de posse de objeto. Elas não têm voz, elas não têm direitos, né? E elas são reprodutoras, né? Então, os estudos de gênero mostram muito que as desigualdades estão em torno do controle das relações, das nossas relações sociais, e o aspecto reprodutivo está no centro, né? Então, a autonomia para as mulheres implica a gente hoje poder ter igualdade em relação ao cuidado na esfera doméstica, a gente ter igualdade de representação política nos cargos públicos, a gente tem igualdade de salário. Então, a igualdade hoje, ela tem que ser radicalizada na esfera pública e na esfera privada, né? E quando a gente volta a um discurso que naturaliza essas desigualdades, fala assim, as mulheres só se ferraram com o feminismo, agora elas têm que trabalhar fora, pagar as contas e continuar trabalhando em casa igual. Não, é porque as desigualdades permanecem, não é por causa do feminismo, não é por causa do movimento feminista, é porque a gente ainda tem desigualdades que permanecem. Então, as mulheres foram para o mundo do trabalho, são arrimo de família, mas elas não têm o mesmo direito de dividir o cuidado dos seus filhos, ou o cuidado da casa, com quem é também pai do filho, né? Os adultos têm que ser funcionais, principalmente se eles têm filhos, sejam eles homens ou mulheres, né? E aí as mulheres estão sobrecarregadas, isso é só um exemplo. Então a gente está tendo um retrocesso muito grande, basta ver as notícias, né? Basta a gente ver os discursos que estão sendo colocados aí, e isso é muito perigoso. Seja você feminista ou não, se reconheça como feminista ou não, todas nós sofremos quando tem retrocesso de direitos. Todas as mulheres. E isso afeta a qualidade de vida dos homens e dos meninos, porque esse mesmo machismo, esse mesmo sistema patriarcal cria situações que são extremamente opressivas e violentas para a constituição das masculinidades, para a constituição dos meninos, como sujeitos, né? Então, gera muitos sistemas opressivos também em relação a como se constituir nessa identidade masculina, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Os nossos meninos também estão sofrendo, os nossos adolescentes, sejam meninas ou meninos, também estão sofrendo em situações diferentes, não é simétrico, as desigualdades, elas afetam as diferenças, né, entre homens e mulheres, elas são criadas nessa diferença, mas tem sofrimento para todo mundo, e o feminismo luta por uma sociedade mais solidária, em que a gente possa estabelecer parcerias independente dos nossos órgãos sexuais. Vejam que... Sendo homens ou mulheres. Entre mulheres e homens, mais parceria, menos violência, menos dominação, né? Então, é muito importante isso que você falou, que você teve isso na escola, o seu encontro foi na escola, e muita gente hoje, a tentativa de se criminalizar o termo gênero, o termo, né? É muito grave. Esse é meu estudo de doutorado. Esse ataque de doutorado é sobre isso. Isso é muito legal, Marisa. Eu acho que a gente tinha que conversar bem mais. Na verdade, vamos depois, Thalita. Vamos mesmo, porque tem muita coisa que eu acho que a gente pode se acrescentar. Porque, como você estava dizendo, esse ataque que está sendo feito, quase um ataque bélico, né? Só está faltando isso, contra o feminismo, que muitas mulheres, inclusive, acham que é uma ofensa ser qualificado ou apresentar-se como feminista, né, como nós estávamos comentando. Ele é um ataque que no micro e no macro, ele vem da desqualificação. Por que eu digo isso? Porque quando você, no nosso micro-universo, a gente tem um problema com alguém da família, seja uma mulher mais velha ou seja um homem que parte sempre do
pressuposto do machismo e do patriarcado, o que ele faz de cara? Ele desqualifica o teu sentimento, ele desqualifica a tua luta, ele desqualifica a tua dor, né? Ele menospreza tudo aquilo que você está apresentando como argumento válido. E no macro isso acontece também. Então as pessoas nos discursos desqualificam as políticas públicas, desqualificam a legislação, é desnecessário, né? Eles colocam como desnecessário. Aí vem aquele discurso do mimimi, que a gente sabe que não é nada disso. Quantas mulheres morrem tendo feito 5, 6, 7 boletins de ocorrência e elas não foram atendidas devidamente? Então, não tem nada de mimimi. E eu fico muito triste quando eu escuto meninas, principalmente, das senhoras de idade eu compreendo com mais facilidade, mas eu escuto meninas dizendo assim, eu não preciso do feminismo para nada, porque eu faço o que eu quiser e eu quero ser dona de casa e ser casada e sustentada. Ok, é a tua opção, você faz o que você quiser, só que você não está entendendo, minha filha, que você não teria direito nem sequer de expor esse seu sentimento se não fosse o movimento feminista. Aí que tá. Se você hoje tem Facebook, se você hoje tem Instagram, se você hoje consegue falar na internet, se você tem um celular na mão, se você veste calça jeans apertada para ir para balada e que fica bonito porque tem um corpinho lindo, porque o movimento feminista conquistou isso para você. Então, agradeça. Se você não tem coragem de bater no peito e dizer que é feminista e espalhar todas essas benesses que nós juntas conquistamos e devemos muito a essas mulheres guerreiras que nos antecederam, fico arrepiada de falar. Se você não tem essa coragem, então, pelo menos, fica quieta e apoia quem tem. É isso aí, olha só. Olha só como é que tá bom o papo aqui. Então, se você acompanha até agora, olha só, compartilhe nosso podcast, porque olha só, olha esse time. Eu também tô achando, Angélica, que a nossa conversa precisa ter a parte 2, né? Tá bom demais. E pra gente agora selar esse ponto que nós colocamos, vamos definir com violência, gente. O que é violência? Como me enquadro nesse aspecto de violência? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa? Ou eu posso agora... já pegar o gancho do lado da vida? Eu acho que você está mais nessa prática aí e você pode começar esse assunto. Dispare o assunto aí. Olha, meninas, assim, como a Angélica citou, que não é bacana a gente precisar ter, né, uma Lei Maria da Penha, mas infelizmente precisamos e muito dela. Ela é, como a gente trata no direito, né, um discrimine positivo. O que significa isso? É você trazer à tona uma fragilidade, uma vulnerabilidade de um grupo específico e tutelá-lo de forma diferente, porque ele precisa de tutela, né? Basicamente é isso. Então, a violência em relação à mulher, ela está em todos os lugares. E o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele traz vários formatos. Alguns autores dizem que ele foi equivocado em tentar exemplificar, né, os vários formatos de violência, porque a gente não consegue mensurar os tipos de violência e nem as suas formas. E isso é verdade, mas, por outro lado, ele quis trazer um rol exemplificativo, que, né, não é taxativo jamais, e nunca será, porque a criatividade do ser humano é algo inalcançável por nenhuma legislação, em tempo nenhum, não tem como. Então, ele trouxe lá a exemplificação da violência física, que é a que as pessoas mais conhecem, a psicológica, a violência patrimonial, que é muito pouco falada, tá? É uma coisa que eu exploro bastante com as minhas clientes aqui no escritório, porque elas têm, inclusive, vergonha de conversar sobre isso com os maridos, ou com os noivos, ou com os namorados. Nossa, doutor, onde já se viu eu propor para o meu noivo que eu quero me casar com separação total de bens? O que ele vai pensar? Ele vai achar que eu penso que ele é oportunista, que ele está querendo se escalar em mim? Não é nada disso. A gente só precisa prevenir e colocar as coisas preto no branco, aprender a conversar e ser prático. Parar com essa romantização de que é bonito ser a princesa que precisa ser resgatada por algum príncipe num cavalo branco. Isso não existe, por favor. Sabe, você quer ter seu cavalo, você vai e compra. Você quer ter seu castelo, você vai e compra. Se você quer usar roupa em cima do cavalo, você usa. Se você não quiser, você não usa. Você faz exatamente aquilo que você quiser.
Tá? Então, as violências, elas têm uma natureza muito diversa, além da violência sexual, que é uma coisa que eu discuto muito também, principalmente com as alunas, porque, assim como a Bárbara falou que ela só descobriu o feminismo no ensino médio, eu tenho muitos alunos quase no último ano de direito, ou no quarto ano, às vezes até na pós, que descobrem que existe estupro marital, né? Onde já se viu uma coisa dessa, e isso é muito comum. Todas as vezes que uma mulher, dentro de um relacionamento sexual, seja ele homo ou hétero, afetivo, não importa, ela pratica sexo sem ter vontade, isso é um estupro. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro, a gente não precisa de um homem, depois do advento da mudança da legislação, para estuprar uma mulher, nós não precisamos de um pênis, desculpem o palavreado, né, mas colocado nesse entremeio para caracterizar um estupro, não, basta a mulher dizer não. E esse não precisa ser categórico. Eu assisto muito nas audiências aquele equívoco histórico, né? Que, em geral, os promotores homens, me desculpe aí os homens que não entram nessa estigmatização, mas que dizem, mas você resistiu? Você lutou? Você falou que não? Você foi expressa? Você gritou? Poxa vida, basta eu não ter consentido. Isso é o pressuposto do tipo, o não consentimento. Tá? Então, as violências, elas têm que ser muito discutidas ainda, elas são, assim, inúmeras. Os maridos que não deixam as mulheres conversar, os maridos que não permitem que elas façam compras sozinhas, que não tenham acesso aos ganhos do casal, os maridos que sujam os nomes das suas esposas com empresas fictícias ou reais, mas, enfim, sem o consentimento delas. Olha, eu teria aqui uma semana de casos para contar para vocês sem parar. Eu preciso até tomar água para molhar o bico, porque não dá. É muita violência. E são coisas assim, a ponto, por exemplo, de chegar uma cliente no escritório e falar assim, olha, doutor, eu vou te contar a minha história, mas eu vim de uma família onde a minha mãe dizia assim, filha, vá terminar de fazer o almoço, porque eu tenho que ir para o hospital. E a cliente perguntou, mas mãe, por que você está indo no hospital? Não, você não passou mal. Ela falou, não, filha, eu fui estuprada essa noite várias vezes pelo seu pai e eu preciso de atendimento médico, mas você termina o almoço, tá? Gente, a mulher estava preocupada com o almoço da família, sendo que ela tinha passado por um episódio de estupro na madrugada, por diversas vezes. Em que mundo a gente vive, sabe? Então, ouvir essas coisas parece de um universo paralelo, mas não é. Eu ouço isso todos os dias. É chocante demais o quanto nós, como mulheres, ainda sofremos caladas e ouvimos dos nossos parentes ou dos nossos líderes espirituais, não importa a confissão que exista, que diz assim, não, minha filha, mas você tem que aguentar, isso é uma aprovação, tá? Isso vai passar. Faz aí uma oração que já isso melhora. Você tem que aguentar o seu casamento. Né? A mulher é a que mantém a família unida, então tem todo um pilar, né? Até chantagem a gente pode chamar, né? Emocional, assim, de que se você denunciar um abuso, denunciar um relacionamento abusivo ou uma violência dentro do casamento ou de uma relação conjugal, você está acabando com a família, né? Exatamente. E aí eu queria só ressaltar um ponto, Thalita, do que você falou das violências. A violência doméstica e familiar contra as mulheres, ela tem uma característica muito específica. É uma violência que vem das relações afetivas, então ela é muito complexa. Meu cachorrinho está latindo, pessoal, é assim hoje, né? As lives, as nossas aulas online, mas enfim, ele está participando aqui da live também. Está concordando com o feminismo. Está concordando. É importante a gente saber que ela é muito mais complexa, porque você não se casa para apanhar, você não se apaixona por alguém porque aquela pessoa é violenta, né? Isso vai aparecer depois que se formaram vínculos, depois que tem uma expectativa social com aquele relacionamento. Isso a gente está falando da violência doméstica e familiar, né? Mas isso acontece nas relações de namoro também. Nossa, mas a gente... Poxa, ele é o namorado que eu queria, que eu me apaixonei, como assim?
né? Eu não vou investir nisso. Então, a gente está sempre achando que está devendo, né? Que a gente tem que se explicar por algo que não é, na verdade, a gente tem que se explicar. Né? Quem tem que se explicar é quem promove a violência, quem se acha no direito de cometer essas violências. Então, as violências, a gente tem muitos tipos de violência na nossa sociedade. Geralmente, elas são marcadas por desigualdades, né? Desigualdades sociais entre as pessoas, tem muito a ver com classe, com raça, etnia, né? Mas quando ela afeta as mulheres no contexto doméstico, ela tem uma particularidade muito específica. Então, por exemplo, a gente não pode julgar uma mulher que pede ajuda, vai na delegacia quando ela sofreu uma situação extrema de violência física e dali uma semana ela reata o vínculo. De forma alguma. A gente não pode julgar, porque é um processo muito difícil de romper com o relacionamento abusivo. E esse processo de rompimento tem que incluir os homens, e aí entra o direito, aí entra a Lei Maria da Penha. Os homens têm que se educar, muitos homens, né, aqueles casos que não são gravíssimos, né, mas que são graves, na verdade, né, os casos em que tem lá tem um processo, os grupos de apoio, né, para homens, sua perspectiva de saber do problema. Eu pensava, mas o meu pai fazia isso com a minha mãe, fazia isso agora com a esposa, e eu aprendi diferente. Então peraí, eu posso resolver um problema sem bater, sem agredir, sem gritar, sem empurrar? A gente consegue resolver problemas e conflitos conversando. É difícil às vezes, mas é possível, né? Então, por que bate a mulher quando tem lá um problema, quando ela está, né? Às vezes é recíproco até o conflito, né? Eles são complexos, tem contextos e contextos. Mas não pode julgar uma mulher que demora muito para denunciar, que demora muito para pedir ajuda, porque é um contexto muito próprio, muito específico. Né? Isso que Maria da Penha veio para dar suporte, para mostrar isso para nós, né? E a gente precisa de políticas públicas integradas, tem uma interseccionalidade nas violências, né? Não é só de gênero, as mulheres negras sofrem mais violência, correm mais risco de morte, né, por feminicídio, tem mais dificuldade de acesso a direitos, então tem vários escalonamentos da violência doméstica e sexual, né, porque a gente não pode pôr a mulher como uma categoria única, as mulheres também são diversas entre si, né? Uma mulher que tem um emprego, que tem uma segurança financeira, ela vai ter mais facilidade de sair de um relacionamento abusivo, apesar que não é regra, mas ela não tem independência financeira. Então, tem vários fatores que a gente tem que considerar na violência doméstica. Né? Sim, toda a razão, Marice, é isso mesmo, é muito complexo. E assim, só para dar um dado para vocês, os estudos dizem que, em média, as mulheres que têm um relacionamento estável, né, casamento ou união estável, não importa, elas levam em torno de 9 a 10 anos para conseguir romper definitivamente um relacionamento abusivo e violento. Então, é muito tempo. O que para nós, às vezes, parece óbvio, né, quando a gente faz aqui algumas colocações a respeito dos formatos de violência, não é quando você introjeta isso numa dinâmica familiar, onde existem filhos, onde existe envolvimento de patrimônio, onde existe envolvimento das famílias de origem de cada um dos conviventes, é um imbróglio muito grande, muito maior do que parece ser. E além desse tempo todo para o rompimento, ainda nós temos que levar em conta que as políticas públicas e que a legislação e o poder judiciário em si, ele é feito e gestado e gerido por homens. Então, ele é um sistema machista também, tá? A lei é no masculino. A política pública é feita no masculino, ela é pensada e ela é gerida por homens. Por isso que eu não estou criticando os homens com isso, eles ocuparam um lugar de poder e nós permitimos, de certa forma, historicamente. Então, agora é o momento de nós nos rebelarmos e buscarmos o nosso lugar, sabe? Eu sonho com o dia onde não será necessário cotas para mulheres na política.
Eu sonho que um dia nós teremos esse lugar de fala porque nós temos vontade de estar lá, porque nós não achamos mais que política é coisa de homem, porque nós não achamos mais que dirigir empresas é coisa de homem, que mexer com a parte financeira é coisa de homem. Nós precisamos assumir também essas responsabilidades, sabe? Muitas vezes, colocar a responsabilidade em cima do outro é cômodo também. Então, nós temos que repensar todas essas relações, sabe? A lei, ela é muito machista. Se você for fazer uma pesquisa jurisprudencial e você lê a motivação das sentenças, né, antes do dispositivo, você vai ver algumas justificativas que você fica estarrecida. Você vai dizer, não é possível que um homem desse estudou, que um homem desse tem acesso à cultura. Eu fico absurdada com algumas coisas que eu leio em pleno século XXI. Né? Eu tenho certeza que vocês também. Então, a gente precisa pensar em legislação no feminino, em legislação feita para e por mulheres, né, em políticas públicas dessa mesma natureza. A gente precisa conseguir uma construção nova, onde a gente tenha uma participação igualitária. Nós não queremos segregar os homens, isso tem que ficar claro. Nós queremos participar igualitariamente. Só isso. É bem isso. E quando a gente fala das violências, né, igual a professora Marice falou, não existem perfis de vítimas. Só que, ao mesmo tempo, é tudo muito segregado. A violência dentro da questão da mulher, ela existe uma determinada diferença, como falou, em relação à classe social, em relação a etnias, né? Quem está mais vulnerável dentro desse campo, mas, ao mesmo tempo, você não pode falar assim, ó, a vítima mulher, ela é assim. Não. A vítima, não existe vítima mulher que é empregada e tem ensino superior. Não. Do mesmo jeito que eu não posso falar qual é o perfil do homem agressor, não. O perfil do homem agressor, não. O perfil do homem agressor pode ser aquele cara bacana, que joga bola com os amigos, que trata toda a família muito bem, mas que ele tem um sério problema com a mulher dele dentro de casa, porque ali ela é objeto dele, e para ele é isso na cabeça dele. Então, eu vou falar para ela o tempo dela, o que ela deve fazer, e se ela não responder a todas as minhas violências anteriores, como a emocional, a psicológica, eu vou determinar até o direito dela de viver ou morrer. Sim. E o meu problema é com ela, é com o meu objeto de posse. O restante, eu sou o cara legal. Então, como a família consegue ver que esse cara está violentando essa moça? Muitas vezes ela nem percebe, ela nem consegue ver. Uma das questões que eu coloquei na tese de doutorado, inclusive, meninas, é que eu acho muito pertinente falar agora, porque a Angélica acabou de tocar nesse ponto, é essa diferença de perfil que eu coloquei como 2 agressores básicos para tentar reunir, né, as categorias, que seria o alienante e o alienado. Quem é o agressor alienante? É aquele que acha bonito ser machão, é aquele que reforça o estereótipo, é aquele que cobra isso dos filhos, dos netos, dos parentes, dos amigos, é aquele que faz aquelas piadinhas ridículas como, você vai deixar mesmo sua mulher falar assim com você? É ela que manda em casa? Esse tipo de coisa. Esse seria o agressor alienante. E o alienado é aquele, como a Maria estava citando, que desde menino ele sofre uma pressão social para fazer parte desse estereótipo, mas isso não é dele. Ele não gostaria de ser assim. Ele também gostaria de viver numa sociedade onde ele estivesse liberto desse tipo de pressão, onde ele pudesse agir com naturalidade, sem se sentir menosprezado por não agredir a mulher dele, por não tratá-la como coisa, por não achar que ele tem direito de correção, porque em muitas sociedades ainda existe o direito de correção por parte dos homens sobre as mulheres, inclusive, como a Angélica disse, o direito de vida e morte, né? Não, e é muito sério, é igual a gente falando com as meninas que assistem a gente, os meninos que assistem a gente vão ouvir depois o podcast, é lembrar que, às vezes, o ciclo de violência começa com o chamado ciúmes, né? O agir por amor, né? Eu tenho ciúmes de você, eu te amo, né? Cuidado. Cuidado, eu cuido de você. Então, eu me lembro muitas vezes da moça falava assim, mas ele não me bate, ele cuida de mim. Ela não recebia o próprio salário, ela não podia visitar o filho não podia visitar ela. Se ela viesse para a cidade, o marido tinha que vir junto.
Só que para ela isso não era violência. Para ela isso era cuidado. Então tem muitas às vezes que acha, principalmente na adolescência, nossa, ele não deixa eu ficar olhando as mensagens no meu celular, ele quer olhar junto, ele tem ciúmes de mim, ele me ama. Né? Então é isso que as mulheres têm que começar a perceber mais, que os ciúmes e o amor não se batem, não são iguais. Né? Os ciúmes é a relação de posse, e tem que ser cuidado, como a Thalita e a Maris falaram, às vezes esse menino foi construído nessa rotina, foi construído dentro dessa família, que tudo isso era muito normalizado, e de repente ele começa a ver que isso não é legal, mas como que ele vai fazer isso? Se o pai dele cobra dele esse tipo de situação, se o amigo dele cobra esse tipo de situação, né? Toda a sociedade cobra dele trabalhar sozinho, ser a pessoa que sustenta a família, e ele precisa de ajuda, ele precisa que essa esposa esteja junto com ele, que crie esse filho junto com ele, igual eu falo aqui para o meu marido, como que é? Vamos fazer almoço juntos, né? Eu vou te ajudar, nós vamos fazer almoço juntos, claro. Né? Então, é essa situação que, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande de criar esse novo menino, e que ele tenha essa liberdade de querer ser e fazer o que quiser também, e criar essa nova menina, que ela também tem o direito de querer fazer o que quiser, e pensar que saber cozinhar é uma relação de independência, que tanto o menino como a menina pode fazer. Claro, quer comer, faça. Comer, né? E aí eu falo legal muito porque... isso aqui em casa. Muito bom. A nossa sociedade, a nossa cultura romantiza as violências domésticas. É isso aí, vocês esclareceram muito bem. Né? Tem uma romantização, uma cultura de que aquele tipo de amor é o amor que a gente espera de um homem, é o tipo de relação que a gente tem que ter entre homens e mulheres. E aí, pegando um pouquinho a questão dos filmes, por exemplo, em vez de a gente pensar para as nossas filhas e para os nossos filhos, para os nossos meninos, em apresentar os clássicos do Príncipe Encantado, a gente podia mostrar filmes, desenhos de princesas fortes, como a Valente, né? Como outros desenhos que estão surgindo, Moana. Então, são novas perspectivas para a gente pensar em novas masculinidades e novas feminilidades, novas formas de ser mulher no mundo, novas formas de ser homem no mundo, em que a gente possa viver com mais paz e mais parceria, e menos dominação, né? As nossas relações não têm que ser de dominação e subordinação. Para eu amar um homem, eu não tenho que me subordinar a ele, né? Para eu estar numa relação, como a Thalita falou há um tempinho atrás, independente da orientação sexual, né, da orientação de desejo, às vezes a gente reproduz até nas relações homoafetivas essa estrutura patriarcal de papéis, né, papéis de dominante, dominado, dominadora, né, submissa, aqui é feminina na relação, aqui é macha, mais macho, as pessoas até se acham no direito de perguntar isso para as pessoas que têm relações homoafetivas, enfim. Na relação dos outros, né? E a gente ninguém pergunta isso para um casal heteroafetivo, quem que domina quem, né? Porque já está naturalizado que esse papel é do homem, a mulher tem um papel específico, né? Então, romantizar, a gente tem uma cultura de romantização da violência doméstica, do amor como nessa forma violenta, né? Do afeto nessa lógica de dominação, e a gente precisa modificar isso, e a gente modifica isso na educação das crianças, por isso que falar de gênero na escola é importante. Nossa, importantíssimo. É necessário. E a educação sexual vezes, também. Sim. Para evitar abuso, né? Daí as meninas podem falar mais, porque essa estrutura afeta também as crianças, muito gravemente, né? Então, são questões complexas, eu acho que a gente não precisa entrar, mas está relacionado. Diretamente, às vezes muito diretamente está relacionado. Né? Bem diretamente, né? Exatamente. Esses dias eu vi comentários, eu falei assim, você tá namorando a amiguinha? Eu tô namorando a fulaninha.
mas espera lá, criança não namora. Né? O que criança faz? A criança tem que Brinca. aprender, brinca. Ela tem que aprender que aquela menina é amiga dela. E que esse afeto ele existe entre meninos e meninas também. Então, é aquilo que a professora falou, diretamente, indiretamente, está muito relacionado aos tipos de abuso. Sim. Porque a gente sempre aprende que qualquer coisa, qualquer sentimento que tenha entre meninos e meninas, não é uma relação natural de amizade, parceria, companheirismo, afeto porque uma pessoa, né, se identifica mais com a outra. É já o namoradinho desde pequenininho. Porque Né? as pessoas sexualizam todos os relacionamentos. Desde Esse é o sempre. problema. Desde sempre. E não é assim. Mulheres podem ter amigos homens, homens podem ter amigas mulheres, e ser sincero, não é obrigatório que haja um interesse por trás que seja de cunho sexual. Eu tenho amigos sinceros que eu gosto como irmãos, e não existe, nunca existiu nenhum interesse sexual. E ainda bem que meu marido entende, porque senão ele não era meu marido mais. E é bem legal, né, Carlinhos? Você veja, a nossa conversa aqui, se a gente vai ter que ter parte 2, professores, porque, olha... Por favor! A gente vai ter que ter, porque, olha, a gente está uma hora conversando, a gente vai virar a madrugada conversando. É um assunto muito bacana. É como vocês disseram, se cada um sentar aqui e contar a sua história, o que já vivenciou, o que já viu, para poder tentar esclarecer as mulheres, tentar esclarecer os homens, na realidade, né? Os papéis sociais, eles não podem ser determinados. Nós fazemos aquilo que nós achamos válidos, aquilo que acaba dando respeito entre nós, para que nós possamos caminhar juntos, em igualdade o tempo todo, cada um compreendendo, né, como poder de fala, aquilo que eu posso falar porque eu vivencio isso na pele. O homem tem também as suas violências, claro que não é no mesmo patamar que as mulheres, mas também sofre suas violências, também tem seus desejos que são repreendidos, reprimidos, assim como as mulheres também, claro, num grau de diferença muito grande. Né? A mulher, ela é oprimida desde sempre. Eu acho que, desde quando ouço histórias sobre mulheres, elas são oprimidas, né? Elas sempre são consideradas objetos, consideradas nada. Então, assim, a luta em relação a esse poder, esse espaço das mulheres, como das crianças, como das etnias, enfim, é um poder muito grande, porque ele foge do poder majoritário, ele foge do poder patriarcal branco, né, o que a gente comenta, né? E isso é uma luta diária que ela nunca pode parar. A gente não pode achar, porque a gente já adquiriu alguns direitos, a gente pode estagnar, parar e ficar esperando. Né, porque Jamais. tudo pode voltar para trás de novo e pode, né, voltar ao que era antes. Então, a luta ela é diária, é aquilo, é se reconhecer como mulher e fazer a luta diária como mulher para ter esse espaço, né, que foi conquistado aos poucos. E muito legal vocês falando das princesas, né, tem a Penélope, né, do Detona Ralph. A menina é uma Essa eu não figura. conheço, que o meu filho já está grande. Detona Ralph, a princesinha, ela é uma figura, Penélope. Então, assim, já começa a aparecer até na parte dessa mulher empoderada das meninas, das crianças, né? Como elas falam, como elas se identificam. Então, é legal começar a apontar já esse caminho, né? Para que cada um veja como está sendo diferente toda essa história. É aquela mulher não é obrigada a casar, a mulher não é obrigada a ter filhos, o homem não é obrigado a casar, não é obrigado a ter filhos, ele é obrigado a ser feliz, né? E caminhar para ser feliz, e com respeito sempre de todos os lados, né, respeitar simplesmente porque é um ser humano, né, e isso é muito legal, assim, da conversa, né, é aquilo, Carline, a gente não sei aqui como que a gente vai fazer, porque a gente tem tanta coisa para falar, né, que no caso que a gente já falou da relação das violências, e o que mais preocupa é assim, é como ajudar essas mulheres a buscar ajuda mesmo. É como elas vão fazer, quando elas virem que elas têm uma situação de violência, elas têm que esperar serem agredidas, elas têm que esperar serem machucadas fisicamente para buscar essa ajuda, como que elas podem buscar essa ajuda, porque existe já no âmbito federal um pensamento disso, no âmbito estadual, no pensamento disso, né, mas também cada município ele traz uma realidade, né, aqui em Porto União, União da Vitória, né, eu posso falar porque a gente sempre está em cima da linha do trem, né, então a gente tem duas realidades, a gente tem União da Vitória, a gente tem Porto União, nós temos projetos sociais aqui ligados ao judiciário, ligado à comunidade e ligado à polícia, que auxiliam essas mulheres a buscar ajuda. Então, já ocorreu em Londrina, da gente ter uma pessoa muito próxima da gente, que ela queria denunciar a violência, só que ela tinha medo. Ela tinha medo, ela não sabia como fazer,
E se a gente não está ali perto dela, ela não conseguiria nem sair da casa dela. Sim. Né? Isso é muito comum. E aqui, e aqui em União da Vitória, nós temos aqui a Vara da Família, o Sejusc, com os projetos que acolhem essas mulheres também. Hoje, em tempo de pandemia, elas ligam, elas entram no Facebook, elas entram no Instagram, no projeto RAC, e pedem ajuda. E esse grupo ajuda a fazer a denúncia, se puder levar na delegacia, vai levar, porque é necessário fazer o boletim de ocorrência, é necessário fazer a denúncia, para que tenha medida protetiva. Né? Em Porto União já é uma realidade diferente. Aqui nós temos a Rede Catarina, que é um projeto da Polícia Militar de Santa Catarina, que também dá esse amparo. Se você ligar 190, é elas que fazem a abordagem, elas ajudam em tudo, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Fica com medo de sair de casa e perder tudo, às vezes não tem um apoio financeiro, não tem salário suficiente para poder ter essa independência e fazer isso. Então, todo o procedimento para conseguir essa medida protetiva e todos os seus direitos, e direitos até dos seus filhos, a Polícia Militar de Santa Catarina, com esse projeto de Rede Catarina, ele faz. Então, é um apoio à vítima que hoje é muito necessário. A gente sabe o quanto essas mulheres precisam disso, porque elas têm medo de sair da porta da casa e o companheiro e o agressor chegar na porta e pegar elas saindo. Então, assim, é muito importante, a gente sempre está falando, quem buscar, quem não buscar. União da Vitória é aquilo, eu falo, a gente é abençoado, porque a gente tem a defensoria, tem as advogadas da ordem que manifestam o trabalho, né, se precisar de apoio nisso também. Santa Catarina, a mesma coisa, claro que aqui é em relação ao fórum, né, mas a própria Rede Catarina acaba auxiliando a mulher nisso, leva a mulher ao fórum, liga ao fórum, vê um advogado já para poder fazer todo o trâmite, né, mas aqui em União, até levar na delegacia para dar esse auxílio faz. E nós temos um projeto comunitário aqui, que chama Mais Que Amélias, que é um grupo de mulheres fantástico, que elas pegam as mulheres na mão, elas levam na delegacia, se precisar por dentro da própria casa, elas colocam. A líder delas, a Thaís, é uma pessoa, assim, fantástica, igual a Bárbara falou, ela vai nas escolas falar sobre relação de gênero. Ela coloca mulheres na casa dela, porque a gente não tem casa de passagem. Então, aqui a União da Vitória, ele é muito aberto. Eu procuro a Delegacia da Mulher direto, ou eu procuro o RAC, a Vara da Família, Defensoria, entra em contato com a Thaís, que a Thaís você pode encontrar ela em qualquer lugar, ou até a própria ordem. Porto União, Rede Catarina ligando 190, até o botão do pânico ligado ao projeto delas, elas têm. Então, assim, a gente é muito feliz aqui em relação a essa ajuda da mulher que ela precisa tanto, né? Uma coisa, Angélica, que é uma política nacional e que tem que ficar clara a diferença para todas as pessoas que estão nos vendo e depois irão nos ouvir, é a diferença dos telefones. Você citou aí o 190. O 190, ele é um telefone da Polícia Militar. Ele pode ser acionado em qualquer região do país e ele serve para flagrante delito. Então, as coisas estão acontecendo ou na iminência de, né? Aí você chama o 190. Já o 180, ele é um telefone onde você explica a sua situação e relata o que já te aconteceu, ou o temor que você tem por conta de um histórico de vivência. E aí o auxílio vai ser colocado dentro da máquina, digamos assim, para que algo chegue até você. Mas ele não é um telefone emergencial. Tá? Então, isso tem que ficar bastante claro, porque as pessoas fazem muita confusão. E nem todas as cidades têm um sistema de acolhimento e de trabalho tão bem delineado como você estava dizendo, que é aí onde você reside, né? Aqui em Maringá nós temos uma situação relativamente boa, porque nós temos a patrulha municipal, né, que ajuda muito, nós temos a delegada da mulher, que é uma pessoa muito bacana, se não me engano ainda é a doutora Luana, se não houve nenhuma substituição, porque às vezes eu falo trocou, e a gente tem um acolhimento muito bom, nós temos casa de passagem, temos ajuda do CRAS, temos a Secretaria da Mulher do município é muito atuante também, tá? Mas ainda a situação está muito longe do ideal, porque existe um tempo específico para que as mulheres fiquem nessas residências, né? O número de filhos também é complicado, existe uma mudança na Lei Maria da Penha relativamente recente, que diz que as crianças que fazem parte de um núcleo familiar onde a mãe foi vítima de violência, ou elas, né, de violência doméstica,
que elas têm prioridade na matrícula nas escolas, né? Isso é uma mudança recente, mas as pessoas têm que sempre estar discutindo isso, sabendo sobre esses direitos, né? Descumprir medida protetiva tornou-se crime, né, o artigo 24A. Então, várias mudanças foram sendo colocadas, implementadas dentro da Lei Maria da Penha, que tem um cerne muito bom, muito importante, tanto é que é considerada a terceira melhor legislação de combate e enfrentamento, né, à violência do mundo. Então, nós temos uma legislação muito boa. Outra coisa que me deixa muito triste é quando eu escuto as pessoas falarem: ah, mas a lei do Brasil não presta. Isso não é verdade, gente. A nossa legislação é boa. O que falta é vontade política, é aparato para que as mulheres sejam atendidas, é recurso público, é mulheres no poder que façam uma gestão transparente e se preocupem com essas questões de forma mais minuciosa, é falta de vontade mesmo, na maior parte dos casos, sabe? Porque é muito complexo, como a Marise falou, e ninguém quer enfrentar problemas complexos. É muito mais fácil você investigar um assalto à mão armada, um estelionato, um homicídio simples, do que você investigar uma situação de violência doméstica. Não estou falando que os policiais não querem fazer, não é isso, tá? Mas falta mão de obra. Nós temos muitos policiais muito bons, muito qualificados, muito cheios de boa vontade, mas eles são num número muito reduzido para o número de casos. Então é complicada a situação. Também não são formados, né, doutora, para entender a diferença dessas violências, né, e de como tratar. Então, aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem uma rede de serviços que inclui a Secretaria da Mulher, com o atendimento no CAN, no Centro de Referência. Nós temos a Casa Abrigo, que é uma casa de passagem para mulheres que estão correndo risco de vida e seus filhos menores. Nós temos... A gente tenta fazer uma integração com outros serviços municipais na área de saúde, segurança da Guarda Municipal. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, né, que é uma construção junto da Secretaria da Mulher com a Guarda Municipal. Esses serviços conversam com a Polícia Militar, com a Delegacia da Mulher, a Polícia Civil, o IML. Então, a gente tem os hospitais, a gente tem toda uma rede. Ela é constituída por lei, uma lei municipal, chama Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, é um nome bem longo, mas basicamente isso. É uma rede de serviços que vão se conversando e criando fluxos, discutindo os problemas, porque muitas vezes os serviços não se comunicam, isso diminui a qualidade. Então, a mulher sofre uma violência sexual, ela vai no hospital primeiro, depois ela vai para o IML, depois ela vai para a polícia, se ela quiser denunciar. Então, assim, ela fica se revitimizando o tempo todo, né? Tem que contar a história várias vezes. Então, qualificar os serviços e integrá-los, né? Criar, por exemplo, uma rede de custódia para vestígios de violência sexual, se depois a mulher quiser denunciar, por exemplo, né? Seria uma coisa que a gente está há anos aqui em Londrina discutindo para implementar junto com a Polícia Civil, junto com os hospitais, a gente ainda não conseguiu, né? A gente tem o serviço do Hospital Universitário para aborto legal, né, nos casos previstos em lei, que é difícil, assim, agora ele está bem melhor estruturado, mas a gente teve momentos muito difíceis, assim, as mulheres não conseguirem acessar depois de darem greve de uma violência ou de uma situação mais grave, né? Então, assim, a gente trabalha para estruturar. E o movimento de mulheres, o Conselho de Direitos que a gente tem também, ele é muito importante. A mobilização das mulheres, enquanto cidadãs, munícipes, né, é muito importante. E assim, é uma discussão, faz anos que eu faço parte, eu já trabalhei na Secretaria da Mulher, eu faço pesquisa na minha área sobre isso, eu participo hoje representando a instituição de ensino que eu trabalho, da rede de enfrentamento, e a gente sempre tem desafios, né? Mas, assim, uma mulher que precisa, independente do município que ela está, só ressaltando o que a Thalita já informou, que ela precisa de uma informação de como buscar o atendimento para uma situação de violência, o melhor ela ligar no Disque 180.
Porque lá no Disque 180, eles vão falar de que município você é. Você é de Apucarana, então aí tem a Secretaria da Mulher, tem a delegacia e tem tal serviço. Então tem um registro central, digamos assim, né? Que uma mulher que não sabe onde buscar um serviço, ela pode se informar no Disque 180, tá? Ou então se informar onde é o serviço mais próximo, né? Mas a gente tem o desafio maior nosso é integrar toda essa rede de apoio às mulheres em situação de violência, né? E que geralmente envolve as suas famílias, os seus filhos também, por isso que é um enfrentamento bem complexo, e qualificar as pessoas que atendem, os servidores que vão atender essas mulheres, para entender qual é o problema, né? É um problema decorrente de uma desigualdade de gênero. Então, a gente precisa falar o que é isso, né? O que é desigualdade de gênero, como enfrentar isso. Não é do mesmo jeito que a gente enfrenta um assalto. Não. Por exemplo, na área de segurança pública. Não é do mesmo jeito que a gente julga uma dívida de uma pessoa que está devendo para o vizinho, né? Num contrato, por exemplo. Não é do mesmo jeito que a gente julga um crime de estelionato, né? Na justiça, por exemplo. Então, são questões muito específicas, que têm especificidades que a gente precisa enfrentar junto com a rede de serviços. Por isso que investimento em políticas públicas, mesmo que você não tenha uma secretaria que represente as mulheres no seu município, mas você tem secretário de saúde, de educação, de segurança, que sabe o que é a perspectiva de gênero nessas políticas, já vai aumentar a qualidade dos atendimentos às mulheres. É porque a gente só realiza direitos se a gente tem políticas públicas funcionando. Eu tenho direito à previdência social. Para você ter uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, você precisa de toda uma política pública por trás para viabilizar isso. Mesma coisa com atendimento em situação de violência, né? Então, a gente tem as políticas públicas integradas, elas têm que ser o máximo possível integradas. Isso aqui a gente está construindo em Londrina já há um tempo, Londrina é uma referência, uma das primeiras secretarias municipais de direito das mulheres que a gente teve no Brasil. Verdade. E tem história de mulheres que lutaram muito por isso, que eu admiro muito aqui no meu município. Então, referências para mim no movimento feminista, como a Elza Correia e outras mulheres que eu podia aqui nomear, que estão na luta até hoje, já estão idosas e continuam na luta, falando, às vezes elas falam assim, mas eu não aguento mais falar o óbvio, eu tenho que falar isso para jovens, né? Como a Thalita falou, como que eu vou falar para uma jovem que o feminismo é importante para ela? Eu estou cansada, assim. Né, porque elas estão há décadas e décadas e décadas lutando e conquistando coisas para as mulheres. A gente tem um serviço hoje especializado no nosso município é porque muitas mulheres lutaram, muitas mulheres criaram protocolos, criaram leis, brigaram, pediram financiamento, mostraram dados estatísticos, fizeram estudos, e a gente tem que valorizar isso. Né? Isso tem a ver com o movimento de mulheres, com o movimento feminista. E que a professora Marise está mais longe a gente vai. Isso mesmo. Eu só ia complementar, Marise, que o que você está dizendo é tão sério que na graduação de Direito e na pós eu tenho muitos alunos que são policiais. Isso é muito comum, né? Todas nós estamos nessa realidade, a gente sabe que as nossas salas de aula estão cheias de alunos que vêm da força policial, seja militar, seja civil. E eu já tive muitos casos dos alunos falarem assim, prof, por favor, vamos marcar uma conversa lá na nossa unidade, vou falar com o meu capitão e tal, porque a gente não sabe como atender as mulheres. A gente chega lá para fazer um atendimento de chamado de violência doméstica e a mulher vem chorando, desesperada, às vezes não tão vestida, porque estava ali no calor da ocorrência, e eu não sei se eu posso deixar ela chegar até mim, se eu posso deixar ela me abraçar, se eu dou amparo, se eu pego e coloco dentro do carro, eu não sei o que fazer, porque eu não sei nem como agir quando eu chego numa situação dessa, eu não estou habituado, na minha casa isso não acontece, alguns falam, né, e eu fico muito feliz quando é por esse viés, mas, e outros
têm aquilo enrustido muitas vezes, porque não querem contar que na casa deles isso era muito comum, e que quando eles se deparam com esse tipo de situação, eles veem a mãe, eles veem a irmã, eles veem a avó naquela situação. Então, é tudo muito complexo, é um tecido muito delicado de se lidar, né? É bastante difícil. Então, por isso é que tudo isso que nós estamos falando, refletindo, e, claro, sempre que tivermos acesso, cada dia mais, nossa, já fiz tanta palestra em escola também para falar sobre isso, para falar sobre droga, para falar sobre aborto, uma série de coisas, e é tão gostoso e é gratificante, mas ao mesmo tempo eu sempre saio de lá com uma ou várias dores, porque quando a palestra acaba, sempre fica alguém lá no cantinho, me esperando para o final, para vir contar um episódio triste ou trágico que aconteceu na sua própria família. Eu já recebi, gente, acho que talvez pela área de docência, né, muitas alunas também da faculdade de Direito, às vezes terminando já, né, prestes a serem futuras operadoras da nossa legislação, que vieram me confessar que tinham sido abusadas, que tinham sido estupradas, que sofriam violências das mais diversas formas dentro das suas casas, sabe? E, nossa, isso é estarrecedor, mas aí o que eu podia fazer? Já tinha acontecido. Então, o que eu acolhia, conversava, tentava dar um direcionamento, já acompanhei várias delas até a delegacia, porque elas, como a Marise disse, não tinham coragem, a Angélica também falou, de ir sozinhas, às vezes o pai e a mãe não davam apoio, ou às vezes o pai e a mãe não davam dinheiro para esse tipo de coisa, como é que ela ia procurar uma assistência jurídica remunerada? Então é tudo muito complicado, envolve uma série de coisas. Hoje em dia também nós temos aí o advento dessa violência cruel, porque não desaparece, que é a questão da internet. As fotos que são soltas na internet, o direito ao esquecimento hoje é algo muito difícil de ser conseguido. Então, às vezes, a gente está falando de coisas muito sérias, mas eu até brinco com as alunas, eu falo assim, gente, quer mandar nudes? Manda, se você está afim, mas corta a cabeça. Não manda o teu rosto e nem uma tatuagem que te identifica, por favor. Porque daí, pelo menos, você pode dizer que não era você, sabe? É tudo muito complicado. Então, as mulheres, elas se sentem muitas vezes coagidas, elas acham que nessa coisa que a Angélica falou, né, do cuidado, do amor ciumento e tal, que se ela não ceder, se ela não mandar aquilo que o namorado está pedindo, que ele não vai mais gostar dela, que ele vai procurar outra. Mas é porque elas não entendem que se isso acontecer, é um favor que eles estão fazendo para elas, saindo da vida delas. Mas elas não entendem. A fragilidade que foi incutida naquele meio familiar exige dela que ela ceda sempre, que ela seja frágil sempre, que ela esteja numa relação de poder, como a Marise falou, porque é o que ela aprendeu, é o que o pai dela faz com a mãe, é o que o pai dela faz com ela, é o que ela viu o avô fazendo com a avó. Ela aprendeu que manifestação de amor é manifestação de subalternidade, e que só assim ela ia conquistar as coisas, né? Vem também aquela parte egoísta, tipo, se eu fizer um denguinho, um beicinho, falar molinho, eu vou conseguir o meu objetivo. Tá, mas até quando isso vai funcionar? Né? Isso pode passar a ser meio de vida? Não sei, para algumas talvez, mas eu não vejo isso como algo saudável. Então, me entristece algumas questões dessas, mas a gente não pode parar de lutar, e o que nós estamos fazendo aqui é isso, né? Bem isso. Meninas, acho que a gente hoje vai ter que encerrar. Hoje. Eu, tava falando com as meninas, assim, a gente começa a conversar e a conversa é gostosa e a gente quer tirar dúvida de todo mundo. E a gente quer falar para as meninas como fazer, e quer falar para os meninos, né, começar a mudar, a trocar, né, toda essa relação de violência que ele também está sofrendo quando é imposto algum comportamento para ele que ele já não aceita mais e que ele vê aí socialmente que não existe mais. Né, resolver as coisas por violência, né, resolver as coisas oprimindo o desejo do outro, já não é mais bacana, já não é mais legal, né, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero, e bem entendo como quero, ser independente, nem se for para saber fazer minha própria comida, para eu poder viajar num país distante, poder fazer faculdade num lugar longe da minha mãe, né, e isso é real, né, então, eu vou pedir licença para vocês, a gente está 1h30 conversando muito,
muito, muito, muito, e muito bom, né? E eu acho que a gente vai ter que ter a parte 2, porque a gente tem que trazer mais coisas relacionadas ao direito para a gente poder esclarecer essa meninada, essa moçada que está aí, né? Que tem muita gente com medo de ir para uma delegacia, muita gente que não entende nenhum processo que acontece, às vezes fica pensando, nossa, mas por que eu vou entrar com esse pedido? Demora tanto, enrola tanto, já vi tanta gente morrendo que nem, o cara nem foi preso, está solto aí, e o direito é muito, né, é muito passo a passo, é muito pedacinho, como vocês disseram, quando a gente vai falar sobre gênero, sobre violência doméstica, não é simples, não se resolve simplesmente, é muita coisa que é trabalhada para poder chegar com essa finalização do caso, se realmente foi violência doméstica ou não. Então, mas eu quero agradecer a Bárbara, agradecer a Thalita, agradecer a professora Marice, né, eu vou puxar para a Carmine também finalizar, eu fico muito feliz de ter vocês e ter essa oportunidade de conhecer a Thalita, né, a professora Thalita aqui conversando, eu sempre acompanho ela, né, mas nunca tinha conversado ainda, professora Marice, sempre admirei muito, né, em média, assim, da minha irmã, que minha irmã sempre falou muito de você, né, a Camila é uma lutadora também das relações de gênero, né, nós duas sempre caminhamos juntas nesse assunto, então agradecer a Bárbara, que foi minha ex-aluna e hoje é minha parceira aí, e a gente tem muita coisa para fazer, né, muita coisa para debater ainda, e Carline, fecha você aí agora. Meninas, obrigada, né? Obrigada por ter aceito essa missão aí de descomplicar. Foi muito bom ter vocês, então, com o nosso bate-papo de hoje. E você que ouviu a gente, olha só, participe dessa corrente do bem, né? De descomplicar também. Explique para as pessoas ao seu redor, né? Sobre como é a questão da violência de gênero. Ensine também, descomplique. E continue com a gente nos nossos próximos programas, né, Angélica? Que eu tenho certeza que será muito agregador, trazendo a dinamicidade do direito para a nossa vida. Obrigada, meninas. Até a Obrigada próxima. a todos, até a Beijo, próxima. até mais. Beijo, Obrigada, gente. tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada.